É interessante a gente notar que, dentro dos pecados puníveis com pena de morte, a gente vai ter diversos deles que estão relacionados com ações que os filhos têm para com os pais. Sejam isso desobediência, sejam isso agressões ou questões relacionadas a ajudas financeiras no momento de necessidade. Neste vídeo, eu decidi trazer todos esses três de uma vez para a gente entender de uma forma mais perfeita o porquê que a Bíblia caracteriza como tão gravemente essas ações que os filhos tomam para com os pais. Para começar, eu gostaria de ir para Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, começando a nossa leitura aqui no versículo 15. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. Esse é um versículo que muitas pessoas vão levar para um lado extremo, falar, nossa, então se uma criança pegar e dar um tapa no rosto da mãe ou no rosto do pai, a Bíblia vai dizer que essa criança deve ser posta à morte. E eu já vi, eu acredito que são ateus, pessoas que não acreditam na Bíblia, tentando fazer a Bíblia parecer um livro que manda bebês para a pena de morte, crianças muito pequenas para a pena de morte. Não é disso que a Bíblia está falando. Isso é uma interpretação totalmente fora do contexto e sem base nenhuma nas Escrituras. A gente está falando aqui de ferir. Primeiro que um bebê não vai conseguir ferir o pai ou a mãe dele. Novamente, a gente também aqui não está falando de um acidente. Ao ponto que se a gente comparar aqui a palavra utilizada na King James de 1611 e ir para Mateus capítulo 5, a gente vai ver que a mesma palavra é utilizada quando falado do tapa. Okay? De um tapa, de um ato de agressão. Mateus capítulo 5, indo para o versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então a gente não está falando aqui de uma criança pegando e brincando com o pai, brincando de lutinha, seja o que for, ou de um empurrão, algo que foi um acidente, sem querer a criança machuca o pai, ou o filho machuca o seu pai. A gente está falando aqui de algo que é o quê? Para incitar a violência. Tanto que a gente tem até em muitos filmes ou desenhos sendo representado, a pessoa coloca uma luva e dá um tapa, esbofeta a face de uma pessoa para chamar para a briga. E é justamente o que Jesus está falando, olha, você não vai continuar, você não vai bater de novo, que aí depois vem outro soco, e ficar retribuindo na mesma moeda e continuar indo escalando para uma briga mais séria. Então, o que essas duas palavras, ferir e bater, estão relacionadas com agressão pensada, agressão calculada, e atos de grande violência até, ok? Então tá ferindo. Não vai ser algo que um bebê foi lá e fez com os pais. É algo que, às vezes, por exemplo, um filho adulto faz com seus pais idosos, ou um filho jovem faz com seus pais também, que às vezes podem ter uma idade não tão distante, mas ainda assim que conseguem ser machucados. Vamos supor, um filho pega e empurra a mãe que é menor que ele, a mãe cai no chão, se machuca, ou filhos que espancam os pais. Isso acontece na vida real, é até difícil de imaginar, mas eu lembro que quando eu era bastante novo, tinha uma reportagem sobre um filho que batia constantemente na mãe dele, que ele agredia a mãe dele constantemente. Lembro também de outra história de um jovem que trabalhava numa casa de idosos, numa espécie de asilo, e ele espancava os idosos, ele filmava e espancava, postava na internet. Claro, esse homem não era filho, esse jovem não era filho desses idosos ou parente, mas ainda assim representa o quê? Essa rebeldia, essa dureza de coração contra os mais velhos, essa agressão, essa falta de noção, de respeito e também de sentir total violência. Né? É algo tão estranho imaginar um filho agredindo o pai. Claro, a gente está falando aqui de situações normais, não é como se o pai tivesse indo abusar ou fazer alguma maldade, ou estava alcoólatra e fosse espancar os filhos. A gente não está falando de situações anormais, a gente está falando de uma situação normal. Um filho pega e decide espancar, decide agredir, violentar, assaltar o seu pai ou sua mãe. A Bíblia caracteriza isso como punível de morte. Tudo bem? Vamos agora para Êxodo, capítulo 20. A gente retorna aqui uma página, retorna um capítulo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A Bíblia dá uma grande importância para honrar o pai e mãe, para amar o seu pai e sua mãe e obedecê-los. É basicamente a primeira hierarquia que a gente tem para com todo ser humano, porque todos temos um pai ou uma mãe, ok? Todo ser humano tem um pai ou uma mãe. Por mais que às vezes não tenham conhecido um pai ou uma mãe, ou alguém seja adotado, de fato, para você existir, você precisa o quê? De um homem e de uma mulher para gerar esta vida. Então vamos aqui para Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a primeira lei, o primeiro mandamento com promessa,
A primeira ordem com promessa, que olha, se você honrar seu pai e sua mãe, se você obedecer seu pai e sua mãe, tudo vai ir bem com você, os seus dias vão se prolongar aqui na terra. Ok? Então, longevidade, dias de saúde, dias de tranquilidade. Isso é associado ao quê? A honrar pai e mãe. Ao ponto também que o contrário é fatual. Se você pegar e amaldiçoar seu pai e mãe, se você pegar e agredir seu pai e mãe, seus dias são totalmente encurtados. Ao ponto que a gente tem pena de morte associado com ambos destes pecados. A gente pode continuar aqui também para Provérbios, para aprender um pouco mais dessa questão, de como que a Bíblia trata com gravidade essa situação. Provérbios capítulo 30, versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. Então olha que interessante a progressão que a gente vai tendo. A gente tem aqui uma geração que amaldiçoa o seu pai, não abençoa a sua mãe, seguindo aqui, falando dessa geração, os seus olhos são altivos, são pessoas arrogantes, são pessoas elevadas, pessoas que desprezam a autoridade, que não respeitam os mais velhos, que não têm respeito para aquelas pessoas que cuidaram dela, que a mãe que deu a luz para essa pessoa, que nutriu essa pessoa, o pai que proveu e protegeu para esta pessoa. Essa pessoa só se endurece, se rebela, se eleva. Porém, por mais que ela se eleva, ela não é lavada de sua imundícia. Tudo bem? Então, a gente está aqui falando dessa geração que vai prosseguindo, os dentes são como espadas, devoram o pobre, não tem importância, não tem compaixão, não tem amor por ninguém. Tudo bem? Então, algo bem gravemente que começa onde? Com o fato da pessoa desonrar o pai e mãe. Então aqui começa pequeno, ele só desobedece os pais, ele só não se importa com os pais. Ele só é um filho desobediente, odeia os pais dele, o que pode acontecer de errado com isso? A gente vai tendo essa progressão catastrófica, só aumentando cada vez mais e mais de erros, de rebeldias, de pecados, de transgressões. Tudo bem? Então é importante a gente ter atenção para com isso, para com essas coisas. Vamos agora para Levítico 20. Levítico capítulo 20. Para a gente ver outro momento que a gente tem também que a Bíblia caracteriza como merecedor de pena de morte, relacionado com os pais e os filhos, e também com essa questão de amaldiçoar. Levítico capítulo 20, versículo 9. Pois qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe. O seu sangue será sobre ele. Então, Êxodo capítulo 20, qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. É algo merecedor de pena de morte, o seu sangue estará sobre ele. Por quê? O que isso quer dizer, amaldiçoar e abençoar? Eu não sei se alguém já ouviu, mas eu já tive esse contato com a minha vida. Eu estava uma vez numa fila e chegou uma pessoa, uma pedinte, falando, você não tem algum dinheiro para me abençoar? Então, essa questão que algumas pessoas utilizam para falar, abençoar relacionado com dinheiro, com uma ajuda financeira, na Bíblia também está relacionado com dinheiro, também está relacionado com uma questão financeira. E amaldiçoar também. De fato, a lei também está dizendo que a gente deve obedecer nossos pais e mãe, honrar no sentido espiritual, mas também no sentido financeiro. E essa linguagem não é estranha na Bíblia. A gente pode ir para 1 Timóteo, capítulo 5, onde a gente vai ver a mesma linguagem de honrar sendo utilizada, mas relacionada a questões de suprir necessidades, como alimentícias, como de sustentar financeiramente. Tudo bem? Então vamos para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Tudo bem? Então honrar está relacionado também com ajuda financeira. Quantos casos que a gente não tem de um pai que tem 3 filhos? Ou uma mãe que tem esses 3 filhos, já está de idade, não tem mais idade para se bancar sozinho, para trabalhar, ou às vezes tem algum problema mental, às vezes pode ser algo relacionado a uma doença degenerativa, pode ser algo relacionado com uma demência, com Alzheimer. A pessoa não consegue mais suprir a própria necessidade física, ela é como uma criança, ela não consegue mais comprar esse alimento, trabalhar e conseguir essa quantia financeira, se proteger. Ok? Essa pessoa às vezes cai constantemente, não tem mais força para ficar nem de pé. Ela precisa de atenção. Amaldiçoar seria o quê? O filho que ignora, que não
dá a mínima para o pai, que não dá atenção para o seu pai. Seria essa pessoa que simplesmente o ignora e o deixa para morrer. E a gente tem muitos casos disso, onde a gente tem somente um desses 3 filhos, um desses 4, 5 filhos, 6 filhos, ajudando, ralando e se esforçando muito para trazer alimento, para ajudar, para estar presente na vida desse familiar, enquanto todos os outros filhos estão de pernas para cima, de braços para cima, falando, não vou ajudar, não estou nem aí. Tapa os olhos, tapa os ouvidos, finge que não vê. Isso é algo que a Bíblia caracteriza como pena de morte. Isso também é algo que a Bíblia caracteriza como merecedor de morte. Ao ponto que Jesus pegou e repreendeu os fariseus por não estarem realizando a pena de morte para esse pecado. Então, isso aqui é até algo que desprova totalmente que Jesus era contra a pena de morte. Ele estava repreendendo os fariseus por não estarem instituindo a pena de morte para um pecado que a Bíblia diz que é totalmente merecedor dessa punição. Então, vamos agora para Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 9. E ele dizia-lhes, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre, e nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe. Então, em vez desse filho pegar e receber o pai ou a mãe dela e o sustentar financeiramente, em vez dessa pessoa pegar e suprir a necessidade dos pais dela, ele basicamente fazia uma oferta e fala, não, isso é um corban, isso é um presente, isso é uma oferta. Pronto, quitei minha dívida, não preciso mais ajudar, não faço mais nada pelos meus pais e minhas mães. Ah, pago R$1.000, acabou. Ah, pago R$500, acabou, esse é o que tinha, isso é uma oferta, acabou, não vou mais ajudar, se virem aí com esse dinheiro que eu dei. Não é isso que a lei ensina, não é isso que a Bíblia ensina. Isso é o que o mandamento de homens ensinava. Você dá uma quantia, acabou. Você não tem mais que ajudar seus pais ou sua mãe. Deixe eles para morrer. Essa era a lei que os judeus estavam vivendo por mais que a lei de Deus falasse o contrário. Indo para o versículo 12, nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe. Versículo 13, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a esta fazeis. Então, é algo que Jesus estava indignado para com o povo, é algo que Jesus estava repreendendo, porque o correto seria um homem que amaldiçoa seu pai ou sua mãe perecer. Pena de morte para uma pessoa que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, da mesma forma para uma pessoa que assalta ou agride o seu pai ou sua mãe, pena de morte também. E para a gente concluir, vamos agora para Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, para a gente ver o último pecado desse trio relacionado com pais e filhos, que é punível com a morte. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz do seu pai, ou à voz da sua mãe, e que quando o tiverem punido, não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciãos de sua cidade, e até a porta desse lugar. E dirão aos anciãos de sua cidade, este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão e um beberrão. Outro versículo também que as pessoas gostam de tirar fora do contexto e dizer que tá falando de uma criança aqui que está sendo colocada à morte, uma criança desobediente, um filho desobediente. Eu te pergunto, uma criança bebe álcool, uma criança é um alcoólatra, um beberrão? Da linguagem que é utilizada aqui, a gente claramente está falando que de uma pessoa mais velha, assim como alguém que não honra seu pai e sua mãe. A gente está falando aqui de uma pessoa que tem capacidade etária e financeira de honrar seu pai e sua mãe. Para também alguém agredir o pai ou a mãe, tem que ser alguém com a idade mais elevada. A gente não está falando de bebês ou crianças sem concepção do bem e do mal com nenhum dessas 3 situações. Se a gente tem esse filho rebelde, esse filho que se endurece constantemente, glutão, beberrão, qual é a punição? Versículo 21. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, qual é a punição? Também é
pena de morte. Ah, mas como que isso vai ajudar o filho que foi posto à morte? Do que ele vai aprender em relação a isso? Ele teve a chance de aprender. Ele foi repreendido pelos pais, mas chega um ponto em que acabou. Então, para que está sendo instituída a pena de morte, então? Para que toda Israel possa temer, para que a cidade, a população em volta possa aprender com esse exemplo ruim, para que eles tomem como aviso quando o ímpio, quando o rebelde for punido. Para concluir, um último versículo que eu gostaria de ler, 1 Samuel, capítulo 15. Rebeldia, endurecimento não são coisas leves, segundo a Bíblia, são pecados, são coisas terríveis. 1 Samuel, capítulo 23. Vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 23. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Rebelião é como feitiçaria, e teimosia é como iniquidade, idolatria. É interessante que tanto idolatria como feitiçaria são pecados que estão relacionados a se endurecer contra Deus, se endurecer contra o Santo de Israel, contra o Deus Todo-Poderoso, Criador, e também com relação ao que é a reprovação. Então, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, honraram mais a criatura do que o Criador. Rebeldia, endurecimento, não é algo leve. E, quando a gente está falando de pais e filhos, há sim casos onde a Bíblia caracteriza como punição a pena de morte. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenha ficado evidente o que a Bíblia quer realmente dizer e como que essas coisas ainda estão presentes no Novo Testamento. Jesus repreendeu os fariseus, não é algo que ficou para trás ou que era errado. A lei de Deus é pura e perfeita. Um bom dia para vocês e até mais.